Olá, neste vídeo, falando de polígonos convexos, vamos agora tratar do número de diagonais de um polígono. Bom, quando se fala em número de elementos em um polígono, é bom você entender que o meu n, ele pode estar representando o número de lados do polígono, o número de vértices do polígono, ou o número de ângulos do polígono. Se eu estou me referindo ao mesmo polígono, essas quantidades deverão ser iguais. Vamos utilizar a letra n. Claro que na grande maioria das vezes você vai usar a letra n e dizer que ela vai estar representando número de lados. Mas não esqueça, de tabela vai para onde? Número de vértices e também número de ângulos. Bom, mas o que seria a diagonal de um polígono convexo? É um pedaço de reta, é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Por exemplo, vértices vizinhos. O vértice A e o vértice B, neste meu quadrilátero, são vértices vizinhos, são vértices consecutivos. Então, de A para B não é uma diagonal, é um lado desse polígono. Porém, de A para C, eu estou pegando dois vértices que não são vizinhos. Então, o segmento que ligou esses dois vértices vai ser uma diagonal. Então, está aqui, ó, de A para C é uma diagonal. Porém, se eu disser que é uma diagonal de C para A, também está correto, porque a diagonal ela vai ter duas extremidades, já que é um segmento. Então, quando eu estiver contando vértice a vértice as diagonais, cada diagonal, vou contar duas vezes, porque tanto vou contar a diagonal que partiu de A e chegou em C, e eu vou contar a mesma diagonal quando eu for dizer assim, ó, a diagonal que partiu de C e chegou em A. Isso vai ser importante na compreensão da fórmula que vai ser montada aos poucos nesse vídeo. Bom, então temos aqui que o meu quadrilátero, então n vai ser igual a 4, ou porque você contou 4 vértices, ou porque você contou 4 ângulos, ou porque você contou 4 lados. São 4, aliás, 4 é o valor de n. Bom, veja que do vértice A, apenas uma diagonal partiu dele. A mesma coisa em relação ao vértice B, apenas uma diagonal partiria do vértice B. E se você observar, deixa eu ajeitar aqui do vértice B mais uma vez, tá? Diagonal BD. Se você observar, em relação ao vértice C, também apenas uma diagonal partiu dele. E a mesma coisa, o mesmo pensamento, em relação ao vértice D, apenas uma diagonal partiu do vértice D. Então aqui, ó, número de diagonais que partiu do vértice, ou de cada vértice, é igual a 1. Então você que está agora me assistindo, hora de você anotar. Pegar papel e caneta e colocar o que é que está significando essa legenda aqui, ó, BV. Número de diagonais que partem de um mesmo vértice. Aqui no caso, escolha qualquer um dos 4 vértices. O seu pensamento é o mesmo. De cada um deles partiu apenas uma diagonal. Tudo bem até aqui? Vamos então continuar. Vamos trazer um outro polígono. Temos aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, vértice D e o vértice E. É um polígono que tem 5 vértices, 5 lados, 5 ângulos. Então, meu n vai ser igual a 5. Eu vou analisar o vértice A e eu vou perceber que do vértice A vão partir duas diagonais. Vamos ter aqui a diagonal AC, diagonal AD. Observando o vértice B, do vértice B também irão partir duas diagonais. Diagonal BE, diagonal BD. Do vértice C também irão partir duas diagonais. Como eu já mencionei a diagonal AC, a diagonal CA vai ser uma reprise do que eu já falei. Então, estou contando a mesma diagonal duas vezes. De C para E também é mais uma diagonal. Em relação ao vértice D, vão partir quantas diagonais? Também duas. Só que eu já contei as duas. Foi a diagonal que partiu do vértice A, é a mesma que partiu do vértice D e chegou em A. E a diagonal BD, que partiu de B e chegou em D, que vai ser a mesma que parte de D e vai chegar em B. Então, temos aqui também do vértice D partindo duas diagonais. Então, de qualquer vértice que você analisar, tu vai perceber que duas diagonais partiram de cada vértice. Então, bota aqui, número de diagonais que partiu de cada vértice vai ser igual a 2. Bom, aqui no meu hexágono, vou botar aqui o vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Vou impressar um pouquinho aqui, tá? E o vértice F. E vou perceber que do vértice A vão partir, olha só, conta comigo aí, ó, diagonal AC, uma diagonal, diagonal AB, duas diagonais, diagonal AE, 3 diagonais. Então, do vértice A partiram 3 diagonais.
Eu estou tratando agora de um hexágono. No hexágono, o meu n vai ser igual a 6. E do vértice A, partiram 3 diagonais. Do vértice B, vão partir BD, uma diagonal, BE, 2 diagonais, BF, 3 diagonais. Então, do vértice B também partiram 3 diagonais. E este procedimento de partir 3 diagonais de cada vértice no hexágono vai acontecer em qualquer vértice que você for analisar. Veja se não é. Do vértice C, 1, 2, 3. Do vértice D, 1 que eu já marquei, 2, 3. Direitinho aqui, né? Isso aqui não existe não, tá? E aqui do vértice E, a mesma coisa. Também 3 diagonais. E também do vértice F. Aí eu quero que você perceba que está existindo uma relação constante entre o valor do n e o valor que representa o número de diagonais que partem de um mesmo vértice. Vejam só aqui. 4 para 1, a diferença é 3. 5 para 2, a diferença é 3. 6 para 3, a diferença é 3. Usando a linguagem mais simples, 4 menos 3 é 1. 5 menos 3 é 2. 6 menos 3 é 3. Quer dizer, então, que o número de diagonais que partem ou que parte de um mesmo vértice é sempre o quê? N menos 3. Aí tu vai se conferir de novo usando aqui o valor numérico de uma expressão algébrica. N igual a 4. 4 menos 3, 1. N igual a 5. 5 menos 3, 2. N igual a 6. 6 menos 3, 3. Bom, então quer dizer que se eu for calcular, se eu for somar vértice a vértice, o número de diagonais de um polígono, vou fazer assim, ó. Esse meu D vai estar representando o número de diagonais. Então, se forem 4 vértices, vai ser 4 vezes 1. O que é este 1? Número de diagonais que partiu do mesmo vértice. Se forem 5 vértices, vai ser o quê? 5 vezes número de diagonais que partiram do mesmo vértice, que é 2. Se for o hexágono, n igual a 6. 6 vezes 3, o que é o meu 3? Número de diagonais que partem do mesmo vértice. Ou seja, vai ser sempre assim, ó. Número de vértices multiplicado pelo número de diagonais que partem do mesmo vértice. Se forem 5 vértices, isso irá acontecer o quê? 5 vezes. Se forem 6 vértices, isso irá acontecer o quê? 6 vezes. Porém, eu te falei que quando eu estou contando vértice a vértice, cada diagonal eu contei 2 vezes. Então, se eu for contar isso e não observar esse fenômeno, eu vou encontrar sempre o valor dobrado do que é o valor correto. Por exemplo, olha só que interessante. Deste vértice aqui, vão partir 2 diagonais. Deste 2, vai somando aí, tá? 2 mais 2, 4. Deste aqui mais 2, 6. Deste aqui mais 2, 8. Deste aqui mais 2, 10. Mas se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Ao contar vértice a vértice, eu encontrei 10, que é o dobro do valor real. Então, para você corrigir este suposto erro, basta que você divida por 2. Então, esta aqui é a fórmula para o cálculo do número de diagonais de um polígono convexo. Bora ver aqui um exemplo para você poder entender a aplicação direta disso. Qual o número de diagonais de um decágono convexo? Bom, se é um decágono, o meu n vai ser igual a 10. Então, aqui e aqui também vai aparecer o valor numérico. Aliás, vai aparecer o número 10, para encontrar o valor numérico da expressão algébrica. Ficou o que então? D vai ser igual. No lugar do n está aparecendo 10. Para você não se perder. 10. 10 menos 3. Isso aqui sempre sobre 2. 10 vezes 10 menos 3 é 7. Isso aqui sobre 2. Tu poderás fazer a simplificação e multiplicar por 7 ao final. Ou já multiplicar e dividir por 2, já que é uma conta pequena, né? 10 vezes 7, 70 por 2, 35. Cancão, eu entendi como encontrar os diagonais sem precisar da fórmula. Mas você há de concordar comigo que você desenhar, por exemplo, um decágono, não seria atrativo tu traçares lá 35 diagonais. Mesmo porque vai poder aparecer na sua prova de concurso, vestibular ou Enem, calcular o número de diagonais de um icoságono.
Não vai fazer sentido muito você ficar lá traçando as diagonais, porque vai ser uma poluição visual terrível. É para isso que existem as fórmulas. Então, explicado para você, passo a passo, a dedução da fórmula do número de diagonais de um polígono convexo. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.